Opa, estamos de volta. Cadê aí, pessoal? Para quem estiver vendo esse vídeo aqui depois no GTV, quando for publicado, aí essa daqui é a segunda parte da nossa live sobre a conversão, né? Dando sequência à série sobre a ordem de salvação. Nós tivemos uma live anterior a essa, ainda essa noite, né, com o pastor Magalhães, e a gente vai dar continuidade agora, fazendo perguntas e respostas. Aí o pessoal já está conectando aqui. Legal. Já vou convidar aqui o pastor. Pois é. Opa! Voltando. Estamos aqui. Pessoal, eu já vou sinalizar aqui pro pessoal que se alguém fez alguma pergunta na live anterior e não foi respondido, aí manda aqui de novo nessa aqui, porque não deu tempo não da gente responder na outra. Aí pode mandar aqui a pergunta novamente, enquanto eu vou ler algumas aqui pro pastor. Vamos lá. A primeira. Vamos devagar. Como posso... Tá certo. Devagar. Como posso saber se fui convertido verdadeiramente? Essa é uma pergunta muito... Deu sim. Tá conseguindo me escutar? Tô sim. Tá conseguindo? Essa é uma pergunta muito interessante. Como eu posso saber se de fato fui convertido? Olha, nós recebemos essa ação de Deus em nossa vida e ela gera em nós frutos. Fruto de arrependimento, fruto de mudança, fruto de anseio pela palavra, fruto de busca por Deus. Nossa vida, ela é transformada. Agora, do ponto de vista bíblico, como é que eu posso saber se eu fui convertido? Eu posso entender que a palavra de Deus nos apresenta que o Senhor Jesus morreu por nós. Voltando um pouquinho, que todos nós somos inclinados por mal, somos pecadores, nascemos em pecado. Davi vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Antes que eu nascesse, eu já era pecador. Ponto pacífico. Eu gosto muito de uma historinha real, uma história da vida real. Quando o meu filho mais novo, Eduardinho, nasceu, eu fui assistir o parto. E depois do parto, a médica colocou ele nos meus braços. E ele bem pequenininho, aquela bolinha nos meus braços, eu olhei para ele e disse assim, tão pequenininho, fez mal a ninguém, não sabe o que é fazer mal, não conhece a maldade. Esse menino é bom. Daqui a pouco eu dei aquele salto e disse, epa, ele não é pecador pelo que faz, ele é pecador pelo que é. Nós somos essencialmente pecadores. E o que é a conversão? A conversão é a mudança dessa vontade ou dessa inclinação para o mal para a gente seguir o caminho que Deus propõe. Quando é que eu sei que eu sou convertido? Quando o Espírito Santo incomoda meu coração, porque ele está dentro de mim. Nas palavras do reverendo Caio Fábio, em um livro muito antigo, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. O Espírito Santo é o selo. Assim como a carta recebe o selo, e esse selo não pode ser retirado, e esse selo é a garantia de quem emite, esse selo é a garantia
de quem taxa, é a garantia cartorária de que aquele documento é verdade. Assim é o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo, ele nos inquieta, ele nos incomoda, ele nos faz tremer quando nós caminhamos para longe da vontade de Deus. Um dos grandes termômetros para a gente saber sobre a conversão é qual o sentimento que a gente tem quando se aproxima do pecado. O crente, o cristão, o servo, o convertido, ele peca. E ele até, em algum momento, ele se anima com o pecado. Mas há um momento em que Deus bate no ombro dele e diz assim: ei, rapaz, eu não te criei, não te chamei, e não dei meu filho para morrer por você, para você estar vivendo essa miséria de vida que você está vivendo, não. O Espírito Santo é quem inquieta o nosso coração, é quem nos convence. Lembra? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a resposta à pergunta. É a presença do Espírito Santo em nosso coração que nos dá a certeza que nós somos convertidos. Amém. Outra pergunta. O crente tem a capacidade de converter-se por si só? Vou fazer uma pergunta em cima dessa pergunta, tá certo? Eu sei que é falta de educação responder uma pergunta com outra. Mas, maeuticamente, didaticamente, eu vou fazer uma pergunta para responder essa pergunta. O morto, ele escolhe, depois de morto, que roupa vai usar? Não. O morto, ele reclama o cheiro ou o odor que está no seu entorno? Não. O morto, ele não faz nada, sabe por quê? Morto não anda, morto não fala, morto não come, morto não reclama, morto não se manifesta, morto não esperneia. Nós somos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós estamos mortos e que o único ganho que a gente tem, o único salário que a gente tem é a morte. Romanos 6:23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Romanos 5:8 vai dizer: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Cristo vos deu vida. Eu gosto muito de um texto que está lá em Efésios 2. Efésios 2 vai dizer assim, Sérgio. Permitam-me ler esse texto, por favor. Efésios capítulo 2 vai dizer assim. Efésios 2, vamos lá. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Quem deu vida? De quem Jesus. Paulo estava falando aos Efésios? Jesus. Cristo deu vida a quem estava morto nos delitos e pecados. Observem que o texto continua dizendo assim: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o principado das potestades do ar, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as nossas inclinações, a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira. Da ira, como também os demais. Aí o verso de número 4 vai começar com uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Eu vou trazer para a língua portuguesa. O que é uma conjunção adversativa? É algo que dá ideia de contrário. Vocês estavam mortos, vocês andavam no caminho do príncipe deste mundo, vocês eram filhos da ira, mas, contudo, no entanto, entretanto, porém, o que é que diz? Deus, sendo rico em misericórdia,
Sérgio, ajuda o pessoal aí. Você consegue definir para mim misericórdia? Misericórdia, eu acredito que é quando nós merecemos uma punição, merecemos um determinado castigo, mas sendo que alguém decide nos poupar e agir com piedade. Perfeito. Perfeito. O que é que o texto está dizendo aqui? Deus sendo rico em misericórdia. Ou seja, ele podendo fazer, mas decidindo não fazer. Ele podendo nos deixar seguir a inclinação para o mal, mas resolvendo não fazer, não deixar. Olha aí. Por causa de quê? Por causa do seu grande amor, com que nos amou. Observe que a expressão aqui está no passado. A ideia aqui é, desde o passado, desde a eternidade, ele nos amou. E a ação do amor é perfeita. Aconteceu ali, mas segue por toda a vida. Per século seculorum. Aí ele vai dizer, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é por você. A pergunta foi, eu posso me converter? Olha, eu posso até me convencer. Eu posso até... É sério. Eu posso até me convencer. Eu posso até elaborar um conjunto de regras para viver diariamente, um conjunto de condutas ou normas padrão, ou normas de padrão de conduta, mas isso jamais me garantirá a salvação. Por quê? Porque a salvação é de graça. Pela graça sois salvos. E aí eu gosto muito do que vai vir agora. E juntamente com ele nos ressuscitou. Nós éramos mortos, ressuscitamos com Cristo, temos nova vida, temos novidade de vida. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que Deus fez isso? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Observe que Deus é rico em misericórdia. Observe que Deus é rico em amor. Observe que Deus é rico em graça. Observe que Deus é rico em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. E agora vem o 9, viu, Sérgio? A gente é salvo como? Mediante o quê? Qual é o meio da salvação? A fé. A fé. A fé. Mas é a fé que você tem ou a fé que eu tenho? Nenhuma, nem Como outra. assim? Nem é a fé que eu tenho, nem é a fé que você tem que vai salvar. Observe que o texto vai dizer, mediante a fé, e isto não vem de você, não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem da gente? O que é que não vem da gente? Não vem a fé, não vem a graça e não vem a salvação. Você não tem fé, você não tem graça e você não tem salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A graça nos é dada por Deus, apesar de nós. E a salvação foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E nos é entregue ou outorgada pela vontade dele. Então, nem a fé, nem a graça, nem a salvação pertencem a gente. Todas essas fazem parte do dom de Deus. É Deus quem nos dá. É Deus quem nos presenteia. E aí vem um negócio fantástico. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é do que você faz. Pois somos feitura dele. Você sabe que palavra é essa feitura aqui, Sérgio? Tem a ver com criação, criatura? Não, é mais ou menos. É um ato de criação, mas não é. A palavra é a seguinte. Traduza a feitura por poema. Traduza a feitura por poema.
nós somos o poema de Deus. A palavra aqui no original grego é poemê, que traz a ideia de ação escrita, pena de Deus, na caneta de Deus. Deus escreveu um poema chamado Sérgio. Deus escreveu um poema chamado Eduardo. E ele faz isso em Cristo Jesus para as boas obras. Observe a diferença. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. A salvação não vem pelo que a gente faz, mas ela vem para a gente fazer. Você não é salvo pelo que faz, mas é salvo para fazer. E aí ele termina, as quais, de antemão, preparou para que andássemos nela. Que coisa fantástica. Que texto belíssimo. Está aqui. Está aqui. Deus opera a salvação na gente. É Ele quem age em nós. É Ele que age por nós. É Ele que age através de nós. E é Ele quem age para que nós possamos agir em favor dos outros. Fantástico. Diga mais, Sérgio. O pastor Fabiano aqui, ele colocou. E como se explica os religiosos que crê e têm fé? Veja, eu vou usar uma cacofonia aqui. Uns fedem mais, outros fedem menos. Certo? Mas todo mundo tem fé em alguma coisa, Sérgio. A fé é algo inerente ao ser humano. Agora, a fé genuína, a fé salvífica, a fé regeneradora, essa é dada por Deus. Ou você não acredita que o cara que sai de joelhos... Eu moro aqui no bairro dos Aflitos, pertinho da Avenida Norte, e todo 8 de dezembro eu fui pastor em Nova Descoberta, em Casa Amarela, por alguns anos. Fui pastor em Bibiribe por mais de uma década. E todos os anos, quando eu tinha que cruzar a Avenida Norte, no dia 8 de dezembro, dia considerado da padroeira, Conceição e tal, todas as vezes que eu tinha que passar por ali, eu via pessoas de joelho pela Avenida Norte, andando quilômetros de joelho para subir o morro e ir apresentar sua manifestação de fé aos pés da estátua da Santa. Eu vou dizer que um cara desse não tem fé? Não, ele tem fé. Agora a fé dele não é regeneradora. A fé dele não é salvífica. A fé dele não é genuína. O cara que toda quarta-feira e todo sábado joga na loteria e fica com o bilhete na mão, esperando para ver os números. Esse cara não tem fé? Tem fé, mas ele tem fé naquilo que não é capaz de lhe salvar. A salvação não vem pela minha ação, seja ela em que nível for. A salvação é dada por Deus, é dom de Deus. Amém. Outra pergunta aqui. Posso ser convertido sem me arrepender? Difícil, né? Presta atenção. O que é a palavra conversão? A palavra conversão, ela dá o sentido claro de uma volta naquilo que eu fazia. Eu andava numa direção e agora eu vou andar no sentido contrário. Metanoia é a palavra grega para conversão. Mudança completa, radical, profunda. Como é que eu mudo sem me arrepender? Como é que eu posso me converter sem convencer-me dos meus pecados, dos meus erros? A resposta pode ser a seguinte: eu posso ser convertido, me arrepender e ainda assim pecar?
Por quê? Porque a conversão não é garantia de que nós estamos perfeitos. Daí você vai ter aqui na Terra o processo de justificação, depois aquilo que o homem participa diretamente, que é a santificação. Deixa eu abrir logo o verbo. Na ordem dos salutis, a participação do homem só se dá na santificação. No resto, tudo foi Deus que fez. Até o arrependimento e a fé. Oi? Até o arrependimento do homem e a fé que o homem vai ter, tudo isso é Vem obra de de Deus. Agora, a conversão e o processo de santificação, obviamente, como diria o Matuto, óbvio. Eu tenho um amigo Matuto que diz assim, é óbvio. Então, é óbvio que na conversão o homem exerce seu papel. Veja, Deus regenera e o homem atua respondendo ao que Deus fez. Nesse sentido, sim, o homem participa. Agora, não é ele quem regenera, não é ele quem escolhe, não é ele quem chama, não é ele quem justifica, não é ele quem glorifica. Deu para entender isso aí? Ficou claro? Sim. Porque quando eu falei sobre santificação, é bom lembrar que nos processos pós a conversão, pós a regeneração, o homem só participa da santificação. E no processo de regeneração, conversão, que é algo que pode acontecer no mesmo ato ou num processo, eu vi uma pergunta aí que talvez viria lá na frente, eu já estou respondendo. Tanto ela se dá no ato quanto no processo. Tanto há aquela conversão radical, quanto há aquela conversão par e passo a passo, dia a dia. E Deus vai operando conforme a sua vontade. Diga aí, Sérgio. Próxima pergunta. Essa aqui, eu ia fazer uma aqui, que era se o homem ainda pode pecar após a conversão, mas o senhor já respondeu. Se o homem ainda Então, pode pecar, deixa eu dizer uma coisa a ela. Deixa eu dizer uma coisa a quem fez essa pergunta para ficar bem claro isso aí. Nós somos pecadores redimidos. O que isso significa? Que nós pecamos, continuamos pecando e que Deus já nos salvou e continua nos salvando. Aí a pessoa vai dizer, como é isso, pastor? É que há um processo que vai acontecer. Qual é o processo? Primeiro, eu era um pecador perdido. Deus me alcança e eu passo a ser um pecador redimido. Mas eu continuo pecando. Ah, mas o que Cristo fez foi nada mais, nada menos do que pagar o preço do meu pecado. E esse meu pecado vai passar a inexistir quando eu for levado por Deus para a glória eterna. Hoje, eu peco e sofro as consequências do pecado aqui. Mas o que Cristo me garantiu foi a salvação da minha alma, a vida eterna e que eu não passarei pela segunda morte. Eu não vou passar pela segunda morte, porque Ele me deu essa vitória. Eu continuo pecando porque continuo sendo homem, continuo inclinado para o mal, continuo tendo uma natureza pecaminosa terrível. Lembra-se do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tem uma cena que eu acho fantástica. Ele chega a viver uma esquizofrenia frenética. O mal que eu quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Peraí. Eu não quero fazer o mal e faço. Eu quero fazer o bem e não faço. Paulo entrou em parafuso. Por que isso? Porque nós continuamos inclinados para o mal. Agora,
É aí onde a teologia chama do já e do ainda não. Já somos salvos, mas ainda não somos plenamente libertos da condição do pecado. Cristo nos salva, Ele nos salva, perdoando os nossos pecados, nos livrando da culpa do pecado e nos livrando do cometimento de pecados quando estivermos na eternidade. Cada passo é dado a seu tempo. Certo. Isso daí que o senhor me falou também me lembrou, né, uma percepção que a gente pode ter da morte na Bíblia, que é sobre a morte física e a morte espiritual, né? A morte física é justamente porque nosso corpo agora ele está corrompido, né, pelo pecado. E então é um fato que um dia a gente vai morrer e antes da gente morrer a gente vai cometer atos pecaminosos pela nossa natureza corrupta, né? Então Jesus, ele em primeiro momento, ele não nos salva da morte física, mas ele nos salva da morte espiritual, que é justamente a separação total do homem de Deus, que é justamente impedindo que o homem seja condenado, né? Então ele interrompe essa parte e nós acreditamos de que também há uma salvação para o corpo, né? Que é a glorificação. Mas é um processo que vem depois. Mas enquanto estamos na Terra... Ele nos salva, Sérgio, da culpa do pecado e das consequências do pecado. Agora, na eternidade, para a eternidade. Das consequências daquilo que a gente faz aqui e continua vivendo, a gente vai sofrer o peso dos erros que foram cometidos. Se todos nós sabemos que comer doce demais faz mal, e a gente come doce demais, quer seja crente, quer não seja, a tendência é que sejamos diabéticos. É uma coisa universal. É algo que está para todos. Concorda comigo? Uhum. Agora, com o que você acabou de dizer, já dá para você ensinar teologia na maioria dos seminários que eu conheço. Já dá para você dar aula básica de teologia, como você me disse agora há pouco. Tá bom? Que é isso? Tem mais perguntas, Zé? Tem. Olha, inclusive, se as perguntas que você tiver agora, eu não souber responder, eu vou passar para os universitários que estão aí, viu? Tem um seminarista meu, Luciano, que está aí. Tem os pastores que eu já vi transitando aí, Fabiano, a Fábio, Gaspar, eu já vi Anderson. Se eu não souber, eu passo para eles, viu? Tá ok. A outra pergunta é: está correto o ditado Deus ajuda aqueles que se ajudam? Veja, eu vou responder de um jeito bem tranquilo. Sim e não. Por que sim? Porque Deus ajuda do ponto de vista da vida, da dinâmica da vida, do dia a dia, dos afazeres, das escolhas. Deus ajuda quem se ajuda. Nesse sentido. No sentido da salvação, não. Porque não existe ajuda humana. Você chega para mim e diz assim, olha, vamos hipotetizar. Sérgio, você estuda? Sim. Estuda, você faz o quê? Atualmente eu estou na faculdade de Educação Física. Pronto. Educação Física. Você fez o Enem ou fez o vestibular, não fez? Fiz. Não fez? Uhum. Você conhece alguém que passou tendo ficado em casa dormindo e só pedindo a Deus, Deus, me ajuda? Não. Não. Você teve que fazer a sua parte. Mas aí é uma realidade da dinâmica da vida. Na dinâmica da vida, nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que estudar, porque aprendizado não vem por meiose. Aprendizado não vem por osmose. Aprendizado não vem por legibir.
Aprendizado não vem por página de WhatsApp, por tela de WhatsApp. Você tem que fazer a sua parte. Agora, para a salvação, não. Para a salvação, nós não podemos fazer coisa alguma, porque nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Somos inclinados para o mal. Nós somos aqueles que recebem como paga pelo pecado a morte. Deus vem com sua graça, texto de Efésios 2, volto a repetir, que nós lemos aqui, e Ele nos dá vida. Ele nos dá vida. Nós não buscamos a vida. Ele nos dá a vida. Está ficando mais difícil responder essas perguntas, não? Mas, se bem que não estou recebendo mais nenhuma pergunta e nem acho que eu tenha rapaz, preparado. Que coisa boa, Sérgio. Que coisa boa, rapaz. A menos que alguém queira mandar mais alguma pergunta aqui. Mas... eu espero que não. Até agora eu já respondi o que sabia. Talvez daqui para frente o aprendizado tenha sido já todo colocado para fora. Mas foi bem completa mesmo essa live da gente. Tanto a exposição bíblica que o senhor fez na primeira, né? Sobre contando a conversão de Zaqueu, foi bastante completa. E essas perguntas e respostas também. Se tem alguma dúvida aí, eu acho meio difícil, porque foi bastante, como é que eu posso dizer? Expositiva não, explicativa, né? Foi bastante completa mesmo essa live da gente. Eu tô gostando muito. Alguém tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Tá fazendo? Qual o papel da igreja? Qual o papel da igreja na salvação, né? Na salvação? Nenhum. Nenhum. Nem igreja, nem ninguém. Só Deus. Agora, talvez a pergunta que o Fabiano esteja tentando fazer aí, eu acho que sim, é qual o papel da igreja quanto ao anúncio da salvação. A proclamação da palavra. Esse é o papel da igreja. Sabe por quê, Fabiano? Porque, Sérgio, porque Deus podia ter escolhido os anjos para fazer isso. Deus é Deus. Deus podia ter criado seres próprios para isso. Mas Deus escolheu a mim e a você. Deus escolheu você e eu. Nos fez irmãos adotivos em Cristo e disse para a gente que era a gente que tinha o papel de ser a comunidade dos eleitos, sal da terra e luz do mundo. A igreja, ela tem o papel de anunciar o evangelho e de viver o evangelho anunciado. Agora, quanto à salvação, a igreja não tem poder de interferência nenhum. Certo. Deixa eu ver aqui. Rapaz, não vem mais não, tá bom. Não tem mais não. Então acho que a Sérgio, gente já pode encerrar. Menos se o pastor quiser complementar mais alguma coisa, mas foi bastante claro já. Tá joia. Eu não vou criar mais problema não, tá bom? Obrigado, realmente, Fábio. Isso daí que o pastor falou agora, né? Os agradecimentos ao Senhor, é o que eu faço também, tanto eu como o Sérgio, membro da UPA Sucupira, e também falando pela igreja da gente. Foi muito edificante essa live e gostei muito de ter participado dela com o senhor. Foi muito top mesmo, foi muito legal. Tá joia, Sérgio. Que bom, viu? Eu que agradeço. Me coloco à disposição de vocês. Reverendo Fábio sabe, o pessoal de Sucupira sabe, pelo menos os mais antigos, do carinho que eu tenho pela igreja de Sucupira. Eu tive o privilégio de pregar na igreja de Sucupira a primeira vez, ainda com o reverendo Exildo Potes Vale. Isso tem muitos anos já. Quase 30 anos, ou mais de 30, eu era adolescente. Eu era presidente da UPA, da Federação de UPAs do Presbitério. Aliás, da Confederação de UPAs do Sínodo.
E houve um congresso em Sucupira, e eu preguei a primeira vez em Sucupira nessa época. O reverendo Exildo. Depois veio o reverendo João, que era uma pessoa muito querida minha, muito próxima. Aí vieram todos os outros demais, até o reverendo Fábio Luciano. Eu quero agradecer aos irmãos de Sucupira a paciência de me ouvirem e a boa vontade de entenderem a explicação, certo? E, sem dúvidas, procura o pastor Fábio. Se a dúvida for mais importante ou for maior, procura o pastor Fábio e deixa que ele resolva para lá. Tá joia? Joga a bomba para ele. É. Ok. Pastor, você pode fazer uma oração encerrando esse momento aqui da gente? Posso sim. Vamos orar? Vamos. Rose, obrigado pela lembrança de Sandra. Ela está assistindo a gente lá dentro com os meninos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor proporcionou esse momento e nós acreditamos que o teu nome está sendo glorificado. Obrigado porque o Senhor cuida de nós de um modo tão maravilhoso que faz com que míseros pecadores, verdadeiros aqueus da vida, tenham um encontro salvador com Jesus Cristo. Eu quero te pedir que o Senhor esteja estendendo a sua bênção à Igreja Presbiteriana em Sucupira, todos que assistem essa live. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Deus abençoe, Glória meu a irmão. Deus. Deus abençoe. Obrigado Viu? a todo mundo que participou aqui com a gente, tanto na outra live como nessa. Foi muito importante também a presença e a participação de todos vocês. Todos nós estamos muito agradecidos mesmo. Então é isso. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, pastor. Até Fique na mais. paz. Tchau, tchau.